Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar mais uma aula, tá? Hoje a gente vai estudar potências com expoente fracionário. É uma habilidade que vocês até já deram uma olhadinha na sala de aula, mas está no currículo, né? Na grade de habilidades do segundo bimestre, também passou na videoaula lá do Centro de Mídias. Então, vamos dar só uma repassada aqui, ok? Então, vamos lá. Potências com expoente fracionário e decimal, olha lá, ó. Para resolver potências com expoente fracionário ou decimal, né, e ou decimal, basta convertê-las em raízes, né? Mas, e quando a potência apresenta uma fração no expoente ou um número decimal? Neste caso, basta transformar a potência em uma raiz, tá? Aqui está o segredo, raiz. Mas não se espante, aos poucos você vai compreender que isso é muito simples do que parece. Vejamos como resolver uma potência em que o expoente é uma fração, tá? Então tá aqui, ó, potência fracionária. A base é um número inteiro aqui e aqui uma fração, tá? Então, ó o jeitão que é. Aqui ele já transformou, ó, em potência fracionária em raiz, tá? Então, ó, o de cima vai lá dentro e o de baixo vai fora da raiz, tá? É esse jeitão aqui que a gente vai formar, ó. Vai transformar de potência fracionária para raiz e de raiz para potência fracionária. Vamos ver alguns exemplos, ó. O 3 aqui, ó. O 3. A gente põe dentro da raiz e vamos ver o que está aqui no expoente fracionário, ó. O número 1 que está em cima vai dentro e o número 2 que está embaixo vai fora. Outro exemplo, ó, 27 está lá dentro. O 1 aqui, ó, aqui ele já deixou invisível. Você sabe que ele existe, mas a gente não escreve, tá? E aqui o denominador está fora. Quem está embaixo vai fora. É o índice da raiz. Depois a gente vai dar uma olhada. Então, aqui, ó, por que ele falou que é igual a 3? Se a gente decompor aqui em números primos, ó, vai dar 3, né, elevado ao cubo. 3 elevado a 3. Então, 3 elevado a 3, a gente simplifica a potência 3 com esse 3 que está aqui, então só sobra o 3. Mas a gente vai ver essa continha aí mais para frente, tá? E assim por diante, tá ok, gente? Só vamos descer aqui no exemplo número 4, que eu vi um erro de digitação, da onde eu tirei esse exemplo, olha. Mas vamos lá. 10 terços está aqui, dentro da raiz. Quem tá em cima vai dentro, quem está embaixo vai fora, tá? Aqui, na hora de calcular 10 à quinta, aqui faltou um zero, ó. Deixa eu até colocar, deixa eu ver se eu acho uma canetinha aqui. Não vou conseguir achar a canetinha, mas aqui tá faltando um zero. Deixa eu ver aqui. Aqui tá faltando um zero. Então, não é... Porque, ó, eu já faço a conta, nem faço a conta. Eu já calculo assim, ó. São 5, não é 10 elevado a 5? Fica 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um cara aqui, ó. Tá? Então, aqui vai dar 100 mil. Então, 10 elevado a quinta é 100 mil. E 3 elevado a 5, 243, tá? Então, aqui ficou um errinho de... Faltou um zerinho. Esse zero é bem importante, né? Eu queria ter 100 mil e não 10 mil na minha conta. Tá vendo como um zero às vezes é importante? Próximo. Propriedades da radiciação. Então, nessa aula, a gente vai estudar 3 propriedades, tá? São mais propriedades, mas para caber nessa aulinha de hoje, então eu escolhi 3. Tá? As propriedades da radiciação facilitam o cálculo de expressões numéricas e equações que envolvem raízes, tá? Então, as propriedades vêm para facilitar a nossa vida. Aí euzinha pergunto para vocês, né? Você se recorda de uma operação matemática chamada radiciação? Eu tenho certeza que vocês se lembram, sim, né? Não sei se lembram fazer, mas lembram da palavrinha. Mas, caso você tenha se esquecido de algum detalhe, vamos recordá-la rapidamente, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui como que é o nome, né? Tem nome as coisas, tudo tem nome. Sou Érica, né? Vamos lá, ó. Aqui, esse número que vai aqui, da raizinha aqui, né? O nome dele é índice, tá?
O nome do desenho aqui, do símbolo, né, matemático que a gente coloca o número aqui dentro, esse símbolo se chama radical. O de dentro, radicando, e a resposta, o resultado é chamado de raiz, ok? Bora lá. Então, vamos lá. Vamos estudar uma propriedade, a primeira que nós vamos estudar, ela diz assim, ó. Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Então, vamos ver, ó. O que está escrito aqui, ó? Se o radical possuir índice igual ao expoente, ó. Se o radical, se a raiz, né? Se a raiz tiver índice e expoente iguais, né? A raiz será o próprio radicando. Ó, índice e expoente igual, a resposta vai ser o radicando. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Igual, igual, o 5 saiu fora da raiz. Igual, igual, o 10 saiu fora. Isto é, não é uma mágica, né, gente? A gente simplificou aqui, mas não é mágica aqui, foi fatorado aqui, né? Foi feito todo o esqueminha para... Aqui já está tudo pronto. Então, é só simplificar aqui. Esse 3 com esse 3 e o 5 cai fora, tá? Ah, e se acontecer com números negativos? Também. A gente simplifica, né? Índice e o expoente fracionário e o número sai fora da raiz. Mas tem essa condição, ó. Mas não podemos considerar ainda podemos considerar ainda uma outra situação válida. Quando houver um radicando A, o A é esse que está dentro aqui, ó. Negativo, ele é um número menor que zero e ele for um número ímpar, a propriedade também será válida. Então, tem uma condição, ó. O índice e o expoente aqui tem que ser ímpar. Próximo. Gente, ó, exercício para fazer no caderno, tá? Com base nessas orientações da propriedade número 1, tá? Então, ó, façam aí no caderno 1 e 2. Não precisa pôr o enunciado, mas coloque assim, ó. Item A, raiz de 10 ao quadrado é igual. Coloca de caneta, aí de lápis você vem e põe a resposta, né? Lembra aqui, ó, aqui o índice não é, ele está invisível por quê? Quando não está escrito nada, é porque vale 2, tá? Então, aí simplifica aqui o 2 do índice com o 2 da potência vai ficar igual a 10. Outra propriedade, a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor, ó. Vamos transformar essas palavras aqui em matematiquês, que fica mais fácil para nós, né? Então, aqui, ó. Se multiplicarmos ou dividirmos, ó. Nesse exemplo aqui está multiplicando, nesse exemplo aqui está dividindo. Isso aqui é meio que quando você quer uma raiz equivalente, que vale a mesma coisa, né? Depende do momento que você está num cálculo, às vezes é melhor você trabalhar com outros números, com números equivalentes, tá? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Segunda propriedade é válida desde que M, P e Q sejam números naturais maiores do que 1 e que Q seja divisor de N e M. Vejamos alguns exemplos de aplicação nessa propriedade. Então, vamos dar uma olhada, ó. Aqui, no exemplo, ele não deixou muito claro, mas o que ele fez, ó? 3 e 12, 2 e 8. Aonde está aqui a propriedade, ó? Multiplicar ou dividir índice e expoente, né? Então, e ele falou também, ele falou que tem que ser múltiplo, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Para ele chegar no 12, então ele multiplicou por 4 aqui, por 4 aqui. 3 vezes 4 vai dar 12 e 3 vezes 4 vai dar 8. Ficou uma fração equivalente. Neste exemplo aqui, ó, ele multiplicou por 2. Ele multiplicou o 2 por 2, que vai dar 4, e o 5 por 2, que dá 10, tá? E aqui ele dividiu, ó, nesse exemplo C e no exemplo D, ele dividiu.
Então, ó, para chegar no 5, ele dividiu por 2. Para chegar aqui nesse 3 aqui, ele dividiu por 2. Tem que dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, tá? Então, vamos ver o que mais. E o item D também, mesma coisa, também foi dividido, ó. 5 e 3, bom, eu podia dividir os dois ao mesmo tempo, né? Divide o 15 e divide o 3 pelo 3. Divide o 15 e o 5 pelo 3, ó. 15 dividido por 3 vai dar 3. E 5 dividido por 5 dá 1, que ele não escreveu aqui, que é um imaginário. A gente sabe que tem, mas não precisa escrever, tá? Essa é a propriedade 2, tá? Tanto faz. Se vale multiplicar, vamos voltar aqui, ó. Ou você multiplica índice e expoente pelo mesmo número, ou você divide índice e expoente pelo mesmo número. Aqui tá 3 e 4 e 5 exercícios para vocês praticarem, tá bom? Aqui, deixa eu só explicar então, o exercício número 3, ó. Aqui tá quase igual o exemplo, ó, 15 e 3, 15 e 5. Então, se eu dividir por 5 e por 5, 15 dividido por 5 vai dar 3, e 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Então, vai nesse pensamento igual do exemplo lá. Última propriedade que a gente vai ver hoje, essa propriedade diz respeito às raízes de raízes, raízes de raízes. Considerando a raiz enésima da raiz, aqui ficou meio dúbio, né? Considerando a raiz enésima da raiz enésima de um número, é possível obter o seu resultado utilizando o seguinte, ó. Gente, quando tiver raiz de raiz, multiplica os índices, tá? N vezes N. Multiplica o índice das raízes. Então, aqui. Vamos ver então? Pior que eu acho que esse não tem exemplo numérico, só tem o exercício. Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. Mas, ó, não tem segredo, gente. Se for para fazer, multiplicar a raiz da raiz, ó, vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Se aqui for 10 e aqui for 5, 10 vezes 5. Se aqui for 5 e aqui for 6, 5 vezes 6, tá? Só multiplicar os índices. Então, é isso aí, gente. Tá aqui, ó, exercícios até o 9 para vocês fazerem. Qualquer coisa eu tô aqui para a gente tirar dúvida, tá bom? Então, por hoje, a gente encerra por aqui.